Meus irmãos queridos, hoje o tema da mensagem da quinta ministração é conquistando a minha vitória financeira. Vamos falar juntos? Vamos colocar uma palavra antes: profetizando e conquistando a minha vitória financeira. Retrospectiva. Qual foi a primeira ministração que nós fizemos aqui? Conhecendo a legião opressora na área financeira. Não foi isso? Fale só comigo assim: conhecendo a legião opressora na área financeira. Segundo, descobrindo as áreas aonde a legião tem atuado. Vamos falar? Terceira semana, reconhecendo a necessidade de mudar o quadro. E nós demos uma pinceladazinha na semana passada e exercitando princípios que esmagam a legião opressora. Vamos falar? Vou te ajudar. Fale comigo. Exercitando princípios que esmagam a legião opressora. E aí nós aprendemos semana passada que para nós termos a bênção de Deus na nossa vida, nesta área que tem sido foco nas segundas-feiras, nós precisamos reconhecer áreas onde nós precisamos mudar. Falamos um pouco sobre isto, e depois eu dei uma pinceladazinha sobre os princípios, o que não foi possível compartilhar aqui com vocês. E eu compartilhei o meu testemunho, parte do meu testemunho semana passada, quando eu disse: minha vida tomou um novo rumo, e eu fui curado da cleptomania, quando eu reconheci que eu precisava ter uma libertação na minha vida. Me humilhei perante ao Senhor, pedi a Ele perdão, procurei as pessoas a quem eu devia, uma por uma, que foi um total de 20, e eu não compartilhei com você semana passada, me perdoa, mas é muita coisa, e 5 semanas é pouco para uma série dessa, mas tivemos que respeitar o tempo. Mas na semana passada eu trouxe o meu testemunho na íntegra. Eu não contei, por exemplo, para vocês, está num DVD chamado Cleptomania Tem Cura. Eu conto todas as experiências. Uma que eu não contei para vocês semana passada. Até para vocês verem a gravidade onde eu caí. A minha família era uma família tradicional da igreja, a família Teixeira, lá no interior. Meu irmão era evangelista da igreja. E tudo que o pastor da igreja ia fazer, envolvendo crianças, eu tinha 12 anos, ele colocava o Ivonildo para cuidar. Para vocês terem uma ideia, ele confiou em minhas mãos a responsabilidade de dirigir o culto das crianças com 12 anos, eu era o pregador. E aí, arranjaram um terninho para mim, todo quadriculado, mais parecendo um tabuleiro de dama, mas foi o terninho que arranjaram para mim, arranjaram a gravatinha, e eu pregava com 12 aninhos naquela igreja, e aquele pastor falava assim: olha, por Ivonildo eu ponho a mão no fogo. Coitado, se colocasse, queimava a mão, queimava pescoço, cabeça, queimava tudo. E porque eu estava vivendo a vida desonesta, como vocês ouviram. Então, se você não ouviu o testemunho, pode adquirir depois do DVD. Mas olha até onde eu cheguei, a gravidade da coisa. Eu sempre amei a meu Deus. E sabe qual é um lugar que eu amo muito estar? É na casa de Deus. A melhor roupa que eu tenho é para vir na casa de Deus. O melhor sapato. Eu estou vindo de tênis aqui, porque os pastores de vocês são muito jovens, eu estou entrando na onda. Hoje é a primeira vez que eu prego de tênis. Eu estou vendo, eu falei: vou entrar nesse negócio aí, ué. Isso é coisa linda. É a primeira vez que eu prego numa igreja com calça jeans. Então,
estão tirando minha roupa e pondo outra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não fico pelado, né, irmãos? Graças a Deus. Então, veja bem, se tem um lugar que eu amo, é estar na casa de Deus. Gente, eu sou carrapato de igreja, antes de ser pastor, gosto de estar na casa de Deus, amo estar na casa de Deus, mas sabe o que aconteceu comigo? A coisa chegou a uma gravidade tal, que foi onde eu disse, chega. A igreja era uma igreja pequena, e a igreja era como, imagine por exemplo, a igreja era como se fosse aqui, esse espaço aqui, ó, lá no interior, esse espaço aqui, mas pegando do cinegrafista para cá, todos esses bancos aqui cheios, essa era a igreja. E na igreja tinha uma janela assim do lado, onde um tesoureiro só, que era o que recolhia a oferta, ele passava aquela salva no meio do povo, e aí quando terminava de passar a salva, ele colocava a salva em cima daquela vidraça e encostava, porque do outro lado era a tesouraria. O cleptomaníaco, Satanás, quando pega um cleptomaníaco, ou quando ele pega um homem e arrebenta em qualquer área, ele não escolhe lugar, e ele não escolhe pessoa para arrebentar, não. Ele não respeita ninguém. Ele tentou peitar Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4. Então sabe o que ele fez? Uma hora ele me fez olhar para aquela salva, quando o pastor estava fazendo a última oração final. Gente, presta atenção, minha família dentro da igreja, aí os membros da igreja ali presente, minha família era respeitada. Quando eu vi, eu fui lá naquela salva, enfiei a mão, peguei um dinheiro, era pouquinho, o povo lá muito humilde, mas peguei. Você pode imaginar até onde eu cheguei? Foi quando eu entrei em desespero, e eu quis dar um fim na minha vida. A coisa foi longe demais, e sabe o que eu fiz? Depois que Jesus me libertou, e me mandou voltar à minha cidade, o pastor, sabendo que eu agora era um seminarista formado, preparado para ser um pastor, ele disse que eu ia ser o pregador do domingo na igreja. E eu disse, que maravilha. E aí, quando chega um pregador no interior, a cidade toda fica sabendo. É uma beleza. E a igreja lotada. E lá na igreja, eu preguei sobre Zaqueu. E eu contei o que eu havia feito. Contei meu testemunho, inclusive com a igreja. E eu disse, e hoje à noite eu quero pedir aqui o pastor Albeti, que está hoje na glória com o Senhor, perdão pelo que eu fiz. Ele disse, papai, mamãe, eu falei com os meus pais, meus irmãos, me perdoe por eu ter feito isso. Pedi à igreja perdão. A igreja começou a chorar, começou a aplaudir o Senhor Jesus. Eu disse, e hoje, pastor Albeti, na hora que passou a salva, eu coloquei uma generosa oferta como restituição por aquilo que eu havia feito. Se você está fazendo gato na sua casa, você tem que parar com isso hoje, em nome de Jesus. Está usando a energia do vizinho para andar com ar-condicionado o dia todo, e o moço do lado está morrendo, pagando conta? Cuidado. Está usando gatonete? Cuidado. Vocês não sabem? Vocês devem saber, vocês devem estar rindo, vocês devem saber. Onde você estiver ouvindo de Deus, tem que ser cortado. Carnegão não pode guardar, tem que espremer e dói, mas quando sai, maravilha. E se você não espremer o primeiro, vem uns 50. Eu conheci uma menina da nossa igreja, ela teve carnegão no corpo quase todo, em vários lugares. Diz que a menina sofreu terrivelmente. A mãe falando para mim, lá na igreja como pastor, corta, espreme esse carnegão hoje, se você quer conquistar a sua vitória. Você não pode servir a Deus e a Mamon, não, tem que dar um basta. O que estava fazendo de errado, tem que cortar.
Não pode, para você alcançar a sua vitória, porque senão será mais uma mensagem que você vai ouvir. E depois vai vir com aquela ladainha, engraçado, eu vi fulano de tal, o pastor leu uns testemunhos de alguém, e eu estou ouvindo lá na igreja, mas comigo não aconteceu nada. Você precisa tomar uma posição hoje à noite. Se você não tomar, é um problema seu. Mas se você quer ser um vitorioso, o que está de errado, você precisa eliminar na sua vida, em nome de Jesus. E você pode ficar tranquilo de uma coisa: tudo que você for restituir na hora certa, Deus vai te dar, mas é muita coisa. Hoje, a palavra é profetizando e conquistando a minha vitória financeira. Mas para eu falar sobre isso, e como nós vamos fechar essa noite com esta palavra, eu preciso compartilhar com vocês o que eu apenas citei semana passada. Eu não fiquei triste, porque eu falei: não, Senhor, o Senhor sabe o que tem que fazer, e na semana que vem nós vamos fechar a série conforme o Senhor quer. Então, nós precisamos entender que há dois princípios fundamentais, imprescindíveis, que tornam-se necessários para alguém que deseja conquistar a sua vitória financeira. Ou você que vive financeiramente bem, mas a sua família está vivendo no inferno. Então, eu não quero finanças, eu quero que Deus mude a minha família, eu quero que Deus mude meus relacionamentos com pessoas, eu quero que Deus cure meu emocional. Deus vai visitar você hoje à noite, mas é necessário que você esteja dentro dos princípios. Que ateus, pessoas que não acreditam em Jesus, mas que acreditam nesses dois princípios, praticam, porque sabem que funciona, são chaves para abrir a porta da liberdade financeira. Primeiro, ser uma pessoa generosa. Fale comigo. Diga comigo: eu preciso ser uma pessoa generosa. Se você já o é, você pode falar assim: eu preciso ser mais uma pessoa generosa. Meus irmãos, quando você olha, você que está querendo anotar, Gênesis 26, do verso 12 a 14, você vê um Isaac que resolve semear numa terra na terra de Gerar, e ele começa a semear num período de crise. Diz a Bíblia que ele colheu 100 vezes mais. Está aí, Gênesis 26, do 12 ao 14. Anota o segundo, Êxodo 36, do 2 ao 7. Quando Deus pede a Moisés para o povo fazer doações de ofertas para terminar o tabernáculo. Preste atenção. Em Êxodo 36, do verso 12 ao 7. Sabe o que aconteceu? 36, do verso 2 ao 17. Sabe o que foi que aconteceu nesse texto? Moisés chega no arraial e diz assim: o Senhor ordena que cada um traga o melhor que tem para a sua obra. Preste atenção aqui. O tabernáculo precisava ser construído, que era ordenado por Deus. Deus pediu dízimo ou foi oferta? Dízimo ou oferta? Pode falar sem medo. Dízimo ou oferta? Diz que o povo, quem tinha ouro deu ouro, quem deu prata deu prata, quem tinha bronze deu bronze, quem tinha pedras preciosas deu pedras preciosas. O povo deu voluntariamente. Diz assim o texto, depois você lê em casa: a cada manhã, voluntariamente, o povo trazia, a ponto de Moisés chegar no arraial e falar: chega, não traga mais oferta. E colocou lá na recepção: não deixa ninguém mais chegar mais aqui, porque o que eles estão dando é mais do que precisa. Isso lá no Gênesis. O coração do povo era generoso. Aí você começa a entender porque que lá no Gênesis fala de um Abraão que era riquíssimo, de um Isaac que era riquíssimo, de um Jacó que era riquíssimo. Você começa a entender quando Deus pega um José do Egito da prisão para ir para o trono do Egito. Era o governador, era a primeira pessoa depois de Faraó. Você começa a entender.
Generosidade é um dos atributos mais lindos que existe na vida de um ser humano. A generosidade, ela emana do coração. E se emana do coração, vem com alegria. Olha, eu vi a felicidade, o brilho no rosto daquele irmão, o irmão das frutas. Eu não sei o nome dele, mas eu vi na semana passada. Aí quando eu entro no escritório ali, vem uma cesta, é para o senhor. Eu falei, gente, não começou a ofertória ainda não? Brinquei, falei, gente, nunca tinha recebido uma cesta daquela. Mas eu já vi na semana passada o brilho nele de, eu vou trazer um presente para a igreja. Jesus está feliz demais com esse amado. Se ele não tomar cuidado, vai cair tanta jaca na cabeça dele, e tanta manga madura, tanta coisa, porque quem colhe é quem planta. A generosidade, ela é algo fantástico, sabe por quê? Deus é generosíssimo. Deus não dá um gato pingado, Deus não dá a continha. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da abundância, Deus é o Deus que não fica fazendo continha de um lápis. Eu fiquei sabendo que um irmão, li no jornal esses dias, que o irmão matou a irmã dele por causa de uma fruta. Vocês podem entender um negócio desse? Então, o diabo não escolhe idade. Então, a generosidade, ela precisa ser praticada. Eu não sei, não me recordo, porque são tantas ministrações, mas se eu falei, tudo que é bom, vale a pena repetir. Você sabe por que a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a mesma história? Você tem ideia por que é chamado evangelhos sinóticos? Todos os quatro contam a mesma história, mas cada um na sua linguagem, mas a história é a mesma. Por que isso? A ideia é, repete, repete, repete e repete, para o povo nunca esquecer a palavra de Deus. Então, por que o mundo aí fora, o povo de Deus não faz isso? Fica repetindo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, palavrões. Então coisa boa deve ser repetida. Eu disse para vocês, eu não sei se eu falei isso para vocês, Silvio Santos não é crente, ele não acredita em Jesus ainda. Eu estou orando por ele, soma comigo. A esposa já se converteu, a filha já se converteu, ele vai chegar em nome de Jesus, mas ele não é crente. Vocês lembram quando ele ia lá no seu, até hoje ele faz isso, o auditório dele com aqueles aviõezinhos, e aviãozinho de 50 para cima, né? 50, ou naquela época como se fosse hoje, 50 ou 100. E eu olhava para Silvio Santos naquela época, muito tempo que eu não vejo o programa dele, qualquer besteira que uma pessoa fazia, toma 50. Se a besteira fosse um pouco melhor, toma 100. Eu tinha vontade de levar aquele terno dele, porque eu vou te falar, vai ter dinheiro assim, com tanta facilidade. Eu falei, como é que esse homem tem tanto dinheiro assim? Entenda-me aqui, não era roubar nada dele não, porque aquele terno dele era mais pesado com dinheiro do que com o microfone que ficava no pescoço dele. E ele, ó, quem quer dinheiro? Sabe o que eu descobri? O que é isso, né? Que o Silvio Santos fazia? Ele ofertava e revelava a sua generosidade no meio do seu auditório até hoje. Não é à toa que ele é um Silvio Santos. De camelô a uma das maiores riquezas no Brasil, embora sendo judeu. Ele envia megas ofertas para Israel. As grandes festas de Israel, as 3 grandes festas de Israel, Silvio Santos manda megas ofertas. E ele é dizimista fiel. Ele não crê em Jesus, mas ele crê nos princípios que está na Torá. A Torá ele acredita, é o livro dos judeus. E lá na Torá, Levítico 27, 32, fala do que ele pratica. Você chega nos Estados Unidos, lá por exemplo em Nova York, uma área enorme, do homem que eu esqueci o nome dele, acho que foi lá ainda, acho que na primeira noite, o bilionário Rockefeller, uma área imensa de prédios suntuosos da família Rockefeller, um homem
que era generoso também, um homem que era fiel, e aquele homem cresceu tremendamente, mas em tantas áreas lá nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, de quem é isso aqui? É de judeu, é de judeu, é de judeu, é de judeu, é um povo abençoado, não é à toa. Nascer no lugar onde o dono do ouro e da prata nasceu, mas pratica os princípios, as chaves para alguém que deseja viver uma vida com liberdade financeira. Queridos, eu me lembro de um fato. Fui pregar numa igreja em Goiânia, e lá na igreja em Goiânia eu conheci uma história maravilhosa. O pastor me contou que tinha lá na sua igreja um jovem que estava desempregado. E aquele jovem disse: pastor, eu estou orando, estou fazendo campanha na igreja, e eu disse para Deus que o primeiro salário, quando Ele me der um emprego, o primeiro salário vai ser para Deus. Aí o pastor falou: tá bom, nós vamos orar por você. Passou um ano, o emprego chegou. Quando o emprego chegou, e um bom emprego, ele pegou o primeiro salário, colocou dentro do envelope e foi entregar na igreja. O pastor falou assim: não, Deus não pode aceitar um negócio desse. Não, meu filho, você está um ano desempregado, você deve estar com contas aí para pagar. Ele disse: pastor, eu fiz compromisso aí com Deus, e o que eu prometi eu vou cumprir. O Deus que cuidou de mim, 1 ano, 2 desempregado, não é por causa de um mês que Ele vai me deixar na mão. Pastor, o que é de Deus eu quero devolver. Escute, esse moço, pastor ficou com o coração, eu entendi o pastor ficou com o coração na mão. Ele podia dizer assim: eu mudei de ideia, porque tanto tempo desempregado, depois lá na frente eu dou para Deus. Não, esse moço começou a crescer na igreja, começou a crescer. O pastor me disse que ele se tornou, ele chegava na igreja de bicicleta. O pastor disse que ele começou a ser uma das pessoas mais prósperas da igreja. Não que eu não tenho nada contra bicicleta não, viu? Eu andei numa que passou 10 anos na mão do meu irmão mais velho, acho que uns 5 ou 7 na mão do segundo, e na terceira, quando chegou na minha mão, que foi mandada reformar, aí chegou lá um bandido e levou, porque até onde é que essas bicicletas iam aguentar? Então trocava só os pneus, mas eu não tenho nada contra a bicicleta. Eu disse para você que a vida é uma escada. Pode começar com a bicicleta, depois vai para uma mobilete, depois vai para uma moto, depois vai para um carro. Agora, não quero entrar nessa fila, não. Eu quero começar com a BMW. Sabe o que disseram que significa BMW? Bom mesmo é o Fusca, é o Volks. Gostou? Esse moço começa a prosperar na igreja. Aí, escute só, uma irmã estava noiva na igreja, e ela sozinha, nas suas orações, nem falava isso com o noivo. Quando você, presta atenção, está querendo alguma coisa de Deus, e aí você chega e fala para uma pessoa, está errado. Que nem uma vez um rapaz na porta da nossa igreja, uns anos atrás: hoje tudo que eu tinha no meu bolso eu dei de oferta, quero ver quem vai me levar para casa de carro. Eu olhei para ele, e olhei para os que estavam à minha volta: olha só, eu dei tudo que eu tinha, quero ver quem vai me levar para casa de carro. Eu falei: olha, você pode então orar que Deus não falou comigo não. Podia levar sem nenhum problema, e levaria. Eu falei: quem sabe hoje Deus quer que você comece um Cooper. E eu acho que ele foi para casa a pé. Então, olha, eu estou orando a Deus, se Deus me ajudar, e está falando com uma pessoa que tem condição, se Deus me ajudar que eu... Não, você tem que falar com Deus, a fonte é Ele, não é com o pastor. O pastor não tem a solução para você, a igreja não tem solução para você, é joelho no chão, cabeça no pó,
como Jó, diante de Deus. Quando ele começou a orar pelos seus amigos que mais pareceram inimigos no seu caminho, diz que Deus começou a mudar a sorte de Jó. Aquela moça, sabe qual era o sonho dela? Ela só falava com Deus, não falava com a mãe, não falava com ninguém. Eu conheci essa jovem senhora. Ela falou: Senhor, quando eu casar, um sonho que eu tenho é chegar na igreja de helicóptero. É um sonho. Se você não gosta de helicóptero, deixa a irmã gostar. Ela: Senhor, meu sonho é chegar na igreja de helicóptero. E outra coisa, ao som de uma orquestra sinfônica de Goiânia. Sozinha com Deus. Deus traz à existência as coisas que não existem. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, precisamos crer nesse Deus. Aquela moça orava e dizia: Senhor, se o Senhor quiser me fazer realizar esse sonho, amém. Mas se o Senhor quiser que eu vá numa carroça, eu vou também. O coração dela não estava brigando com Deus, e nem estava dando ordem para Deus. Nós somos servos, manda Ele, e nós obedecemos aquilo que Ele nos manda fazer. Posso ouvir um amém da igreja? Aquela moça orava. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Aquele moço que estava desempregado, lembra? Que deu aquela oferta para Deus. Ele chegou para aquela irmã e disse: irmã, você tem algum sonho na sua vida? Ela disse: tenho 2. Ele disse: eu perguntei 1. Aí ela disse: eu tenho. Ela disse: só que um está colado no outro, não tem como desgrudar, você entende, irmão? Ele falou: não, porque eu não sei ainda. Aí ele disse: quais são os seus sonhos? Ela disse: olha, os meus sonhos, chegar de helicóptero na igreja e ter ao som da orquestra sinfônica de Goiânia. Ele disse assim: veja quanto custa isso e me fale. Aí aquela moça foi procurar saber quanto custava trazer uma noiva de casa até o local da igreja onde ela ia casar. Não sei se era num lugar, uma igreja humilde, irmãos, igreja humilde. E foi procurar saber a questão da orquestra sinfônica. Ela falou assim: olha, é portanto que eles fazem. Ele disse assim: eles têm como parcelar? Não, diz que pode parcelar, tem 10 vezes. Ele disse assim: eu vou lhe dar de presente. Você podia aplaudir Jesus. Aí você me diz: como é que um homem desse, que tem um coração doce desse, não vai andar de avião se a noiva andou de helicóptero? Como é que um moço desse não tem que crescer? Merecido. E eu aplaudo, eu vibro com gente que é generosa, porque isso é qualidade de Deus, qualidade do coração de Deus. Meus queridos, esse é o primeiro princípio. Outro que eu poderia citar para você: estava pregando numa igreja, numa das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, lá em Londrina. Aquela igreja, eu acho que ela deve ter hoje em torno de uns 5 a 6 mil membros, como a igreja de vocês. Pastor Osni Ferreira. Fui pregar naquela igreja. Aquele pastor, ele morava nos Estados Unidos. E ele veio de uma família muito próspera. E antes ele tinha funções de altos salários. Então, há um tempo, ele vem dos Estados Unidos para o Brasil. E ele então assume um ministério numa grande e mega igreja lá em Londrina. Só que ele precisava terminar a construção do templo e já estava cansado de tanto pedir à igreja. Ele ia me buscar no hotel numa BMW.
dele. Ele tinha condição, família rica. E eu confesso a vocês que eu nunca tinha andado uma BMW. Gente, é uma delícia. É coisa de Deus, viu? É uma delícia. E eu me sentia, porque eu sou o príncipe, e você também é um príncipe, e você também é uma princesa. Ué, se eu um dia não vou ter uma BMW, mas eu posso dizer, já andei e é bom, né? Mas também, falando aqui a sério, não é um tipo de carro que me interessa, não. O que Deus me deu está bom demais. Agora, se você quiser melhorar, fala, Senhor, eu recebo em nome do Senhor. Entendeu? Então, ele me levava lá e me buscava. Na última noite, numa terça-feira, o seminário foi lá, segunda e terça-feira. Na terça-feira, quem estava na primeira fileira? Um padre da cidade foi me ouvir. E aí, ele foi lá, comprou os livros. Eu vi que ele estava com os livrinhos meus assim à frente. O pastor me apresentou a ele. Eu disse, ô padre, muito prazer tê-lo aqui. E eu disse, se o senhor quiser, eu vou fazer um seminário também na sua igreja, pode me convidar. E eu vou em nome de Jesus. Ele falou, tá bom, eu vou pensar, eu vou conversar com o meu grupo, e qualquer coisa eu convido você. Enquanto eu pregava, ele só anotando, o padre, anotando. Irmãos, Deus tomou conta. Houve um momento na igreja presbiteriana, lá de Londrina, Deus invadiu aquele lugar com uma unção, mas com uma unção, que na hora que eu fui fazer um apelo para a igreja lá, terminar a construção, sabe quem vem à frente? O pastor da igreja. Ele coloca em cima de um altar como esse as chaves e os documentos da BMW. Antes, explico, ele estava sentado aí com a família, ele, a esposa e 2 filhas, família linda. E você está ouvindo isso que eu ouvi depois do culto. Deus pedindo para ele, eu quero esse carro. Eu quero esse carro. Ele falou, Senhor, mas o carro não é meu, é da família. Eu tenho que falar com minha esposa. Ele falou, pode falar com ela. E ele disse, Wanda, estou sentindo no meu coração que tem que dar esse carro, mas ela já estava chorando. Ela falou, sabia, pode dar. Ele falou, não, mas não é só seu, não é só seu carro, é das nossas filhas também. E aí, os 4, eu não sabia o que estava acontecendo, os 4 ali. Aí, fala com a filha mais velha. Ela diz, pai, Deus nunca nos deixou na mão, e não vai ser agora. Toda a família chorando. Aí falou com a caçula, sabe o que a caçula disse? Pode dar que Deus dá outro. Aí o pai viu que não tinha jeito, aí vem a família e coloca a chave em cima. Irmãos, quando eu vi aquilo, e eu sabia que era a chave do carro dele, eu contei para a igreja. Falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu aqui agora. Pastor de vocês com a família fez uma entrega sacrificial. Irmãos, vocês precisam de ver a multidão. A igreja chegou junto, unida ali. Aí acabou o seminário. Inclusive o pastor Oswaldo Prado foi lá me ouvir. Uma das grandes autoridades no Brasil estava lá me ouvindo. Quando terminou aquela ministração, eu fui embora. A esposa dele me manda um e-mail. Sabe o que aconteceu? Quando terminou o culto, que eles foram contar, fazer o levantamento do que o povo havia ofertado para a construção, o tesoureiro da igreja, que é um homem muito abastado na cidade, que tem uma excelente empresa, que ele lembrou que o pastor havia doado a BMW para Deus. Esse homem vai na casa do pastor e disse, eu quero comprar o carro da igreja. Era para vender, foi doado. Não era para a igreja usar, era para colocar na construção. Ele falou, eu quero comprar esse carro. Quanto é que é esse carro? O pastor falou assim, ninguém melhor do que você para falar. Ele falou, não, o senhor é o dono. O carro do senhor está novo, é novo. E aí ele falou o valor é X. O irmão comprou o carro, fez o cheque, deu a oferta para a igreja, e ele pegou a chave, deu para o pastor de volta, falou, toma, agora não dá de novo não, tá? Você pode aplaudir Jesus?
o BMW voltou para as mãos dele. Ele tirou do coração o carro. Talvez, quem sabe, foi um teste que eu estava fazendo com aquele pastor, se ele não estava com o coração naquele carro, e a família. E aí Deus quebrantou, agiu. É uma das maiores igrejas presbiterianas do Brasil. E ele está querendo fazer a série também lá na igreja dele. Já está sabendo do que está acontecendo por aqui. Meus irmãos, ser generoso é algo fantástico. Jó era uma pessoa generosa. O que Deus depositava na mão dele, olha, guarde isso como um lembrete: Deus não faz prosperar uma pessoa miserável. Ah, mas eu conheço gente que é miserável, pastor, e que tem muita coisa, mas olha, é pobre de espírito, é pobre de alma, é alguém que não sabe o que é uma viagem, é alguém que mora aqui em São José, estou dando um exemplo, e que não conhece Lorena, para não gastar. Usa uma calça já há 7 anos, porque diz que a calça foi feita do melhor tecido, e que nem precisa lavar essa calça, porque ele cuida tão bem. Eu conheço um caso desse, não duvida não. Uma vez um camarada falou para mim: olha, eu tenho uma calça, a calça, você olha para a calça é nova, e detalhe, nem precisa lavar há 7 anos. Falei: meu irmão, vou sair de você, porque senão vai feder. Espera aí, isso é imundícia. Generosidade é coisa que agrada o coração de Deus. Quando Deus vê você com o seu coração aberto, Deus abençoe. Martin Luther King disse certa vez: tudo que eu coloquei nas minhas mãos e guardei, eu as perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu as possuo. Quando você fica guardando as coisas, para não ser uma pessoa generosa, você perde, não usufrui, não sabe o prazer de comer num bom lugar, não sabe o prazer de fazer uma boa viagem, não sabe o prazer de desfrutar com a família num lugar maravilhoso. Mas quando você é uma pessoa generosa, Deus te abençoa, não para você esbanjar, mas comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. E você merece, porque você é filho de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. No Novo Testamento, meus irmãos, eu poderia só fazer uma série falando de personagens que eram doadores na Bíblia. No Novo Testamento, a igreja primitiva doava tudo o que tinha. Não era 10%, era 100%. Leia Atos, o livro de Atos, que é um livro de história, escrito por um médico, Lucas era um médico e era um historiador. Ele disse que o povo vendia o que tinha e o que não tinha para investir nas necessidades do reino. Ouvimos semana passada de Zaqueu, que começou se convertendo com 50% e ainda querendo restituir. Segundo princípio, anote por favor: ser uma pessoa dizimista fiel a Deus. Fale comigo: ser uma pessoa dizimista fiel a Deus. Meus amados, volta e meia eu recebo essa pergunta, porque lá no meu site tem um link, pergunte que eu te respondo, na área de finanças. A Bíblia não fala nem que Jesus foi dizimista. Como é que eu vou ser dizimista? Porque eu tenho que seguir a Jesus. Dízimo está na lei. Eu quero falar para você aqui uma coisa. Primeiro vamos definir o que é dízimo. A palavra dízimo, em qualquer idioma que você pegar, significa a 10ª parte de um valor. A 10ª parte, qualquer. Eu já peguei 7 dicionários diferentes um do outro. A 10ª parte de um valor. Santo Agostinho disse que o mínimo, teólogo disse que o mínimo que um servo de Deus deveria dar para Deus era o dízimo. O dízimo está na Torá, Levítico 27:32, o dízimo é santo ao Senhor, escrito pelo maior profeta que os judeus consideram até hoje, Moisés.
O dízimo é santo ao Senhor. Quando você começa a praticar, a exercitar a devolução do dízimo num ato de adoração, no mundo espiritual acontece algo na sua vida. Como acontece, e eu vou fechar falando isso ao final da mensagem, como acontece quando você começa a ser uma pessoa generosa no mundo espiritual, a coisa começa a se mover. Sabe por quê? Mamon, sabe qual é o interesse dele? Pegar todos os homens e fazer de todos os homens miseráveis. Essa é a intenção dele. Você fala assim, fala comigo assim, ó, comigo não. Em nome de Jesus. Então, no mundo espiritual, a oferta, ela tem um significado. Não estou falando do significado da palavra, que a oferta é um presente, é uma dádiva. Agora, o dízimo, a definição é 10, é 10ª parte de um valor. Agora, você fala assim, mas por que Deus estipulou 10%? Parece imposto. Eu já ouvi isso. Por que tem que ser 10%? Entenda, o dízimo, ele não existiu, não foi na lei, simplesmente. Antes da lei, ele já existia. Lá no Éden, quando Deus pôs aquele casal maravilhoso, perfeito, Adão e Eva, ele disse para Adão assim, ó, você pode comer de tudo, tudo que está aqui nesse lugar, menos desse aqui. Preste atenção, coma de tudo, menos desse aqui, porque o dia que você comer desse fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você vai morrer. Coma tudo que você tem direito, menos de um. Primeira alusão ao dízimo na Bíblia. Princípio de autoridade. A questão dos 10% é um princípio de autoridade que Deus instituiu. Depois os nossos pais na fé, os patriarcas, começaram a pagar. A Bíblia fala numa versão que Abraão pagava. Está lá, Gênesis 14, 18. E pagava Abraão o dízimo de tudo. Depois Isaac. Depois Jacó, os nossos pais. Se você acredita que está lá, escrito por Paulo, que Paulo fala que em Abraão nós somos filhos de Jesus pela fé. Então, eles, como foram dizimistas, e Adão recebeu aquela orientação de Deus, na lei tinha o dízimo em Levítico. Mas eu pergunto a você, mas nós estamos no tempo da graça, pastor. Estamos no tempo da graça, tudo é de graça. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Se no tempo da lei, quando se fala de lei, ninguém gosta, não é verdade? Concorda comigo? Quando fala de lei, e ainda quando fala lei seca, aí é que a coisa fica complicada. Se no tempo da lei, e antes da lei, Abel deu o dízimo, Gênesis capítulo 4, e eu podia citar outros para você, como citei, Gênesis capítulo 14. Se na lei, Deus pediu 10% do dízimo, e o povo dava, você imagina no tempo da graça, quando ele deu tudo que ele tinha, que foi seu filho. Você já pensou nisso? Você lembrou na semana passada de Zaqueu, quando ele chega a Jesus, quando ele chega diante de Jesus, ele era quem? Ele era um homem desonesto, um homem que vivia uma vida suja, errada, e roubava o povo. Lembra do que eu falei semana passada? Ele chega diante de Jesus, nesse estado, já chega orando, e dizendo, eu quero começar a ser crente, dando 50%. É como se fosse o dízimo 5 vezes. Jesus não pediu nada para ele. Ele falou, eu quero começar minha vida com Deus, dando 50%, a metade do que eu tenho. E o que eu passei a mão do povo, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu recebi uma pergunta que eu quero te responder aqui agora. Foi me passada a seguinte pergunta. Vocês estão vendo que eu estou com essa batalha com esse óculos aqui? Ontem, vindo para cá, eu sentei em cima do meu óculos. Você quer reserva?
O bicho tentou armar de tudo, mas se eu não tivesse esse óculos aqui, eu ia pregar de qualquer maneira, em nome de Jesus. Deus ia levantar aqui um irmão que trabalha aqui com ótica aqui, ia dar uma acerto aqui no meu óculos aí, ia ficar beleza pura. Então eu ia chamar minha esposa aqui para continuar a pregação, porque ela é craque para pregar sobre esse assunto também, viu, irmãos? Bom, me veio, olha só, Jesus. É bom que você distrai um pouco. Eu recebi essa pergunta: pastor, devo arrumar a minha vida primeiro, pagando as minhas dívidas, depois que eu acertar tudo, eu devo começar a ser um dizimista? Não, senhor, e não, senhora. Zaqueu chegou com a vida torta diante de Jesus, todo arrebentado. E foi me feita outra pergunta ligada a essa: Deus não pode aceitar dízimo de uma pessoa que está com nome sujo na praça, que é pior do que Zaqueu? Estava mais sujo que pau de galinheiro. E Jesus aceitou. Sabe por quê? No coração de Zaqueu havia um desejo: eu quero mudar de vida. Seu nome, Mamão pode ter sujado você, Mamão pode ter sujado o seu nome, mas o sangue de Jesus vai lavar o seu nome e o seu caráter nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você não será envergonhado. O Senhor arrancará o opróbrio do meio do seu povo. Pode continuar sendo fiel dizimista, sim, senhor. Aquele ladrão da cruz, aquele que na última hora se converteu, ele era ladrão. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele viu que ele estava lidando com Jesus. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode sim entregar, sim. Seu nome está sujo, Jesus vai colocar a sua vida em ordem, e você vai me mandar um e-mail dizendo: meu nome estava assim, meu nome estava assado, minha empresa estava assim. Deus mudou a minha história, pastor. Porque Deus é capaz de fazer isso. Outra pessoa perguntou o seguinte: pastor, eu tenho uma empresa. Daqui, essas perguntas foram daqui. Pastor, eu tenho uma empresa e somos 2 sócios. Tiro um prolabore de um sócio e o prolabore do outro. Mas a empresa, ela só dá uma oferta, mas a empresa não é dizimista. Eu queria uma orientação. Pessoa que pergunta, que quer aprender. E eu quero lhe dizer: você sabe quanto é que você investiu na sua empresa no mês? Sabe quanto que saiu? E você sabe quanto que tem que girar de capital, legalmente falando? Você tirou o seu prolabore, o seu sócio também é crente, tirou o prolabore. Você deve ser dizimista do seu prolabore e do que a empresa lucrou também. A empresa é de quem? Que está na sua mão? É de Deus ou do diabo? É de Deus. Então você tem que devolver a Deus aquilo que pertence a Deus. Por exemplo, o dízimo, ninguém escapa disso. É a 10ª parte de um valor. Mas a oferta, ela pode ser menor que o dízimo, ela pode ser igual ao dízimo, ela pode ser muitas vezes mais que o dízimo. Exemplo disso foi Zaqueu, 50%. Não foi 10%. E a igreja primitiva, um homem lá chamado Barnabé, ele era um fazendeiro muito próspero. Ele pegou a melhor fazenda que ele tinha, vendeu e trouxe o dinheiro na igreja para que não houvesse essa cidade. Atos capítulo 4, está lá na palavra de Deus, no Novo Testamento. Mas e Jesus, pastor? Me fale, foi dizimista ou não? Jesus, por que ele veio aqui a esse mundo? Ele tinha pecado? Sim ou não? Se ele tivesse pecado, ele poderia ser meu salvador e o seu salvador? Não podia ser. Se Jesus não era dizimista, ele era o quê? Pode falar sem medo. Se ele não era dizimista, ele era o quê? A Bíblia chama de ladrão. Foram 3 ladrões para a cruz? Foram quantos? 2 ladrões e no meio um justo. A ponto de quando ele deu o último suspiro, um centurião disse: verdadeiramente
este é o Filho de Deus. Como é que um ladrão pode salvar o outro? Filho de judeus piedosos, a mãe dele foi separada, Maria, entre as mulheres, para receber a obra do Espírito no seu ventre. Jesus, eu só vou te dar um exemplo. Isso para mim só bastaria, porque se ele não fosse dizimista, ele não seria referência para mim, ele não seria modelo para mim. Até do tempo Jesus foi dizimista, viveu 33 anos e meio na terra, teve um ministério com 3 anos e meio, ministrou 3 anos e meio na vida de 12 homens, preparou 12 homens em 3 anos e meio, viveu 33 anos e meio, entregou 3 anos e meio de trabalho árduo para que aqueles homens revolucionassem aquele mundo e o evangelho chegasse até nós. Você tem mais dúvida em relação a isso? Ele não precisava entregar impostos, ele era isento. Por que ele era isento? Porque quando Davi lutou contra Golias, foi feito um pacto: quem vencer a batalha, a descendência ficará isenta de impostos. Estão lembrados disso? E quando Davi matou Golias, a descendência de Davi ficou isenta de impostos. Jesus é descendente de onde? Da raiz de Jessé, pai de Davi. Mas tentando pegá-lo lá, vem cá, o mestre paga impostos? Ele não precisava pagar. Ele falou: Pedro, vai lá no mar, joga um anzol, o primeiro peixe que você pegar, você pega lá, tem lá um dinheiro que você paga um imposto para mim e para você. Até aí Pedro foi lá, pegou o primeiro peixe, tirou aquele dinheiro que estava lá dentro, pagou o imposto de Jesus que não precisava, ele era isento, legalmente falando, pagou o de Pedro. E alguém fez até uma piadinha dessa em cima desse texto. Diz que Jesus estava preocupado porque Judas, de toda hora, saía do meio do grupo e ia lá para o mar, está pescando. Aí Jesus chamou o grupo: vem cá, eu estou preocupado, de manhã, de tarde e de noite, Judas não sai lá do mar. Aí Pedro falou assim: Senhor, depois que eu pesquei aquele peixe que saiu o dinheiro, ele não sai lá da praia. Meus irmãos, o dízimo, ele é sagrado a Deus, ele é santo ao Senhor. Olha só uma carta que eu recebi ontem, e eu quero ler essa carta aqui, que é um testemunho. Escute só. Tem gente, presta atenção, que está dentro da igreja, tem consciência que o dízimo é de Deus, e ele enrola Deus, paga um mês sim, um mês não, ou às vezes entrega um dinheiro como se fosse o dízimo. Não, eu senti que meu dízimo esse mês é tanto. Não, você não tem que sentir, é fazer a conta. Senta, entrou quanto, saiu quanto, pá. Não, mas eu comprei um carro da empresa, e esse carro da empresa é de quem? Para cima de Jesus. Eu já falei aqui, não vou contar a história, mas eu tenho um fato lindo na minha vida que eu vou contar, não, da minha família, que eu vou contar num livro de testemunhos. E aqui eu ainda não comecei esse livro. Meu pai, 38 anos dentro da igreja, não era dizimista. Meu pai acertou a vida dele toda com Deus. Estava dentro da igreja, sabia, tentava peitar pastor, tentava falar que o pastor era ladrão e que não sei o quê. E depois da família, 3 pastores dele e meu pai. Não fala que pastor é ladrão não, você pode ter 3 filhos pastores, viu? Lá em casa meu pai, de tanto falar de pastor, Deus chamou 3 para ser pastor: Amadeu, Ivonildo e o santo, que eu vou dizer para vocês que santo, só de nome, mas que também foi pastor e foi recolhido há alguns anos atrás. Pois bem, meu pai caiu em si, vendeu um patrimônio e entregou. E ele disse: eu agora estou
em paz. E sabe quem foi que Deus usou para trabalhar na vida do meu pai, para ser um dizimista e devolver o que ele tinha deixado para trás? O filho que tinha sido desonesto com ele. Ele falou: meu filho, muito obrigado, muito obrigado. Hoje, meu pai, nem se ele quisesse, ele não consegue entrar dentro da igreja. Ele está há 2 anos numa cama, lutando com mal de Parkinson e Alzheimer. Não consegue abrir a mão mais hoje para dar uma oferta, nem pegar em dinheiro nenhum. Mas ele fez isso. Olha uma carta que eu recebi aqui, que veio ontem, chegou essa semana. Ora pelo meu óculos, gente. Aleluia, glória a Deus. Pastor Ivonildo, alguns anos atrás não éramos fiéis no dízimo. Eu não trabalhava, só o meu marido. Ele dizia que não sobrava para o dízimo e que tinha que pagar as parcelas do carro. Isso me incomodava. Eu sempre falava com Deus no meu íntimo que gostaria de pagar essa dívida com Ele, mas que eu jamais conseguiria saber quanto lhe devia. Deus nunca me respondeu. Ano passado o Senhor me falou que quitaríamos nosso carro com 1 ano de antecedência, no final de 2010. Não imaginávamos como, mas apenas confiei. Mesmo na nossa infidelidade, Ele foi fiel. Recebemos uma ligação do banco em novembro, pudemos quitar a dívida. Em janeiro de 2011, tive um entendimento que veio de Deus. Entrei no carro e falei para o meu marido: esse carro não é nosso. Não mesmo. Tudo é de Deus. Meu marido respondeu: não, você não entendeu. Ele é da obra, porque foi pago com o dinheiro que deveria ser do dízimo. Não acho que essas coisas sejam assim. Meu marido tentou convencer-me de que eu estava tendo ideias, entre aspas. Bem, não falei mais sobre o assunto, mas entre meus segredos com Deus, sempre esperei que Ele me passasse a conta da dívida durante este ano todo de 2011, até que Ele falou comigo. Comecei a participar da série da libertação financeira, e Deus me disse: você verá o que eu vou fazer. Sempre procurei obedecer essas orientações que só Deus pode revelar. Estou firme desde o dia da abertura, amando. Estou esperando a resposta. Sei que algo grandioso Ele fará até o término dessa série, pensava. Até que na última segunda-feira passada, 24/10, Ele me fez lembrar do entendimento que havia me dado em janeiro. Não falei nada para meu marido até chegarmos em casa. Com muita cautela lhe fiz lembrar do meu comentário de janeiro. Na mesma hora ele ficou sério, exclamou ele: de novo não? Porém naquele momento o Senhor tocou no meu coração de que a forma e o modo como essa dívida seria paga, Ele revelaria para meu marido assim que fosse orar. Ele foi orar e suplicou com lágrimas, até que Deus falou que não sairia dali. Ele falou para Deus que não sairia dali até ter uma resposta, como fez com o pastor Ivonildo. Nesse momento, Deus lhe deu um pensamento e pediu para confirmar na palavra. Abriu então em Daniel 9:23 e em 2 Crônicas 24, 8-10. Eu só vou ler para vocês 2 Crônicas. O rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre e o puseram fora da porta da casa do Senhor, e publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o tributo de Moisés, que significa o dízimo, e o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio. Eu na cozinha esperava pela solução. Entendi que Deus fez de nós um só. A primeira parte revelou a mim e a segunda para meu marido. Eu já estava decidida do que fazer, só não sabia como. Assim que decidi, falei a Deus: receba a minha decisão como fato consumado, pois já entendi como pagar a dívida que há tanto tempo esperava saber. A visão que Deus deu ao meu marido foi a entrega das chaves e o documento do carro. No dia 31/10, hoje, no culto de encerramento, entregaremos um envelope com as chaves e o documento dentro. Fiquei feliz e recebi paz. Estávamos no mesmo entendimento. A confirmação da revelação veio quando o Senhor, no final do culto, pediu para que analisássemos se desviamos algum dinheiro de patrão, empresa ou qualquer pessoa para adquirir apartamento ou qualquer tipo de bens. Nesse momento, soubemos que nunca tiramos nada de ninguém, mas desviávamos o dízimo, roubamos a Deus para adquirir nosso carro. Fiquei tranquila, porque em seguida o Senhor falou que ficássemos em paz.
e que Deus iria orientar e proporcionar as condições. Ele assim o fez, e já estamos decididos e em paz. Desta vez, sei que vamos fazer certo para Deus, porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Estamos dispostos a isso. Que Deus te abençoe, pastor, com a sua família, dando-lhe discernimento e conhecimento do alto. Eu quero falar para vocês que ao chegar aqui hoje, e ao entrar aqui dentro do santuário, um casal chegou até mim que eu não conhecia, e disseram: eu sou fulano e fulana, e queriam me entregar um envelope. Eu falei: o que é isso? O senhor não recebeu um e-mail assim, assim, assado? E com um sorriso, o marido que estava sendo a encrenca, com um sorrisão. Eu falei: o que é isso? Nós íamos entregar a Deus o que é dele. Eu falei: não, não é agora. Vai chegar o momento onde vocês vão receber a bênção de Deus sobre vocês. O casal está aqui no nosso meio. Por favor, casal, fique de pé em nome de Jesus. Cadê? Cadê o casal? Onde é que está? Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Pode aplaudir. É para o rei. Pode aplaudir. É para o rei. Aleluia. Recebi um fresquinho hoje. Uma empresária estava orando aqui, fazendo a série para Deus revelar para ela uma funcionária do coração de Deus. E uma moça estava orando a Deus para que Deus desse para ela um emprego que fosse do coração de Deus. E nenhuma sabia da outra. Até que parece que as duas conversaram sobre a série. E uma falou para a outra: olha, Deus vai me abençoar, porque eu estou fazendo uma campanha para Deus me dar funcionários do coração de Deus. E ela disse assim: pois eu estou orando para Deus me abençoar na série, para Ele me dar um emprego no coração de Deus. E ela disse: então está fechado, Deus já respondeu a nossa oração. Essas duas pessoas estão aqui, fiquem de pé, por favor. Estão? Levante, por favor. Recebi e-mail agora, tardezinha. Está aqui? Cadê? Cadê? Aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Mais um. E vou parar, porque o Shalom Lahem Kadosh está doido para cair sobre nós. No primeiro dia, lá naquele templo menor. Não, na primeira reunião aqui, eu estava ali. Uma jovem senhora me procurou. Ela disse: eu não sei escrever e-mail, mas eu queria que o senhor me ouvisse, por favor. Ela falou baixinho e ela me autorizou a falar. Ela ouviu a ministração. Você que está aqui desde o primeiro dia da série, você ouviu algum dia eu induzir, ou pressionar e pedir, arrancar de você alguma oferta? Eu pedi o quê? Orem a Deus, não foi? Naquela primeira segunda-feira aqui, aquela irmã chega, ela me disse que quando chegou o momento da oferta, da segunda-feira, ela disse que uma palavra ecoou dentro do coração dela: dê o melhor que você tem. Ela com o marido passando por uma situação difícil financeira. Ela estava com R$50, o único dinheiro que tinha naquela segunda-feira. Estava ao lado do marido aqui dentro da igreja. E ela com R$50. E na hora, aquela voz falava com ela: entrega esta oferta toda. Ela falou: Senhor, eu tenho que comprar fraldas para minha filha, eu tenho que comprar creme para minhas filhas. Entrega. Ela foi. Quando foi entregar os 50, o marido ficou com o olho de jabuticaba. E sabia que só tinha aquilo, mas não disse nada. Foram para casa em silêncio. Ela contou que no outro dia, eles estavam cansados de cobrar
o marido estava cansado de cobrar uma pessoa que o devia. E ela já estava tão irritada com a situação, e estava com vergonha já, que ela já estava brigando às vezes com o esposo: olha, não vai mais lá não, isso é muito chato, é constrangedor, larga isso para lá. E aí o marido parou de ir lá. No outro dia, depois do culto, eles foram passar numa rua, encontra com quem? Com um sujeito que devia há anos e que não se tocava. Ele bate a mão, eles param, fala assim: ó, um momento. Foi lá dentro, pegou o dinheiro que devia a eles há um tempo atrás. Sabe quanto? R$500, 10 vezes mais. Você pode aplaudir Jesus? Esse casal está aqui? Se está, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Lá atrás. Lá atrás. Com essas duas chaves: fidelidade a Deus no dízimo de tudo quanto você ganha. Ganhou um carro, separa o dízimo dele para o Senhor. Deixa eu falar uma aqui linda. Lá na série em Nilópolis, um advogado tinha ganhado um doblô. É doblô, né? Aquele carro, é doblô? É assim mesmo? Fala. Tinha ganhado um doblô. E eu ministrei lá. Deus falou para ele assim: mas você ganhou esse doblô? E você me dobrou? Não me deu o que é meu? Ele foi e entregou o dízimo do doblô para a casa do Senhor. No mês seguinte, aquele advogado fez aniversário. Sabe o que ele ganhou de Deus? Um Corolla zerinho. Você não gostou não? Gosta de Corolla não? Se você duvida desse advogado, depois você não me procura hoje depois do culto, que não tem jeito, porque hoje é aniversário da minha esposa, eu tenho que estar com ela. Você vai mandar um e-mail para mim: eu quero o endereço do advogado, eu vou te mandar. E você vai dizer assim: olha, chegou um pastor lá na nossa igreja falando assim, assim, assado. É verdade? Ele vai falar para você. E outra coisa: se eu falasse para você qualquer mentira, que eu cairia morto aqui na tua frente. Estou num lugar sagrado, diante de um livro sagrado e diante de um povo santo de Deus. Quando ele ganhou o Corolla, sabe o que ele falou para mim? E já a vozinha já disse: e tem que dar o dízimo do Corolla agora, né? Ele disse assim: e eu vou entregar o dízimo do Corolla. Onde é que esse homem vai parar, gente? Aí aparece alguém que não é dizimista, e que não oferta, e que mete o malho em quem é dizimista e oferta. Fala assim: esse cara deve estar roubando, não é possível. É porque ele é assim com Deus, ó. É fiel. E Deus ama a fidelidade. Deus ama gente generosa. E olha, todo mundo nessa vida pode ofertar, começando com sua vida. Mas Deus, se você está querendo que Deus abençoe sua vida financeira, Ele quer ver se você é grato. Ele quer ver se você está com o coração apegado em alguma coisa. Eu quero fechar contando algo pessoal. Dezembro estava um mês difícil para nós lá em casa. Era um mês difícil e ao mesmo tempo um mês de emoção para nós. Nossa filha ia se formar, a primeira filha a se formar. Eu não tinha ideia do que era uma filha formada, o que se gastava com a filha formada. Eu sabia das mensalidades. Mas eu orava, falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E aí minha filha, que não é muito de falar comigo, ela tem mais aproximação com a mãe, a mais velha. A mais nova não, fala comigo à vontade. E aí quando estava chegando dezembro, e a nossa situação não estava muito legal. Às vezes tem pessoas que acham: o fato o pastor pregar sobre finanças e o pastor escrever sobre finanças, deve estar sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro não, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus tem prosperado muito a nossa vida.
Deus tem nos prosperado, não tem faltado nada e tudo de melhor qualidade. Quem comia banana quase que podre, ganhou uma cesta, agora é lindona. É assim que Deus faz. Quem andava com umas roupas mais parecendo um jeca aí, Deus tem mudado a história e colocou uma mulher para me ensinar a vestir, né? Que a minha mulher, quando ela me viu a primeira vez, ela estava me paquerando. Eu estava com a calça branca e uma camisa vermelha. E ela queria me apresentar para as colegas dela da escola. Quando ela olhou e que me viu, não era camisa vermelha não, era uma camisa preta com bolinha branca. Quando ela me viu, ela fechou a porta e entrou para dentro. E as meninas, e o gato? Ela falou, não, ele não veio hoje não. Mentiu, mas Deus a perdoou. E ela confessou a Deus o perdão e deu essa bênção para ela lá. Está feliz da vida hoje. Escuta só. Onde é que eu parei? Aí chega a minha filha e diz, pai, eu passei, eu vou me formar. E vai ter a colação, vai ter o culto e vai ter a festa. Eu vou precisar de 3 vestidos. Aí eu disse, tá bom filha. E ela disse, mas não precisa também comprar à vista não. Eu falei, eu também não tenho para comprar à vista. Ela disse, mas pode parcelar. Ela falou assim, olha, o mais caro é o da festa. Eu falei, quanto é que é o vestido da festa? Falei, olha, minhas colegas estão vendo aí na faixa de 7, de 8, de 9, de 10. Eu falei, vai voltando, que é isso? Ela disse, não, tem de 6, tem de 5, tem de 4 falei, minha filha, vai orar, sabe por quê? A sua avó diz que Deus tem sempre coisas boas e baratas para quem é fiel. Começa a orar para esse preço baixar em nome de Jesus. E ela começou a orar, e eu também orava. Irmãos, ela achou um vestido que ela ficou gamada, e é claro, não ficou lá aquela coisa, mas bênção pura. E aí, tinha mais um outro vestido, mais um outro. Ela disse, pai, e 3 sapatos para combinar com os vestidos. E olha, o cabelo também tem que arrumar 3 vezes, porque não era um dia atrás do outro, era janeiro, e uma coisa, no final de janeiro outra coisa, e fevereiro outra coisa. Podia ser um negócio só para ser um vestido só, não tem jeito. E ela disse, o salão para fazer o cabelo da festa tem que ser em Vitória, em Vila Velha não serve não. Falei, meu Deus, o negócio em Vitória deve ser pesado. E o que aconteceu? Aí chega a filha, a mais nova, pai, eu sou irmã da formanda, e eu tenho que estar bem apresentável. E todo mundo sabe, na turma da nossa, da Samanta, que o senhor é pastor, e que o senhor então o senhor já viu, né? 3 vestidos, 3 sapatos. Daqui a pouco chega a esposa. Amor, eu sou a mãe da formanda, e eu tenho que estar bem apresentável. Eu vou resumir a história. Eu fui orar. E quando eu oro, irmãos, Deus muda a sorte. E mudou Deus a sorte de Jó, quando este orava. Está apertada a coisa? Ora, que melhora. Está difícil, você não consegue ver nenhuma luzinha lá no final do túnel. Ora, mas descansa. Você viu aqui alguns lampejos de alguns testemunhos. Não deu para eu ler todos. Eu vou encaminhar todos que estão chegando para o pastor Carlito. E se ele quiser deixar aqui vocês testemunharem, gente, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. Como foi que Deus pegou Jó? No último estado, o homem com tumor da cabeça à sola dos pés, sem filhos, sem dinheiro, sem nada. Sua situação é pior que a dele? Se Deus mudou a sorte de Jó, o que Ele não pode fazer com você? Eu fui para um sítio, ficar 1 semana em jejum, para Deus abrir as portas. Em fevereiro,
ia ser lançado esse livro, Vivendo na Dimensão das Águias. Vocês lembram que choveu muito em janeiro e que caiu, que deu muito problema lá no Rio de Janeiro, muita morte na região serrana? Eu estava orando. Quando a pessoa começa a orar e jejuar, ela fica muito sensível, porque a carne ela é amarrada e o espírito prevalece. E aí você começa a ouvir Deus. Eu estava sozinho naquele sítio, só tomando água e orando. Num dos dias lá, eu querendo que Deus me desse recurso, sabe o que Deus falou comigo? Essa edição que está sendo feita aí, vai ser feita para o dia 13 de fevereiro. Quantas cópias? Eu disse 2.000. Ele disse, eu quero 200 como oferta. Você vai vender no lançamento, e 200 livros desse lançamento, eu quero que você envie para a região serrana. Tem famílias lá precisando. Olha a hora que Deus me pede uma oferta. 200 livros desse, R$4.000. Falei nada com Mônica, minha esposa. No dia do lançamento, eu não peguei um centavo do dinheiro. As pessoas que cuidaram do meu livro, colocaram dentro do envelope. Eu só precisava completar os 200, porque não vendeu todos os 200 naquele dia. Completei e mandei o dinheiro lá para o Rio de Janeiro. Enviei o dinheiro para o Rio de Janeiro. Você acredita que chegou em minhas mãos um cheque de R$4.000? Deus merece um aplauso. E sabe quanto tempo levou para aqueles 2.000 livros serem vendidos? Menos de um mês. Você pode aplaudir Jesus? Empresário, sua empresa oferta a Deus além do dízimo? Você é generoso com seus funcionários? Pai e mãe, vocês são generosos além de serem fiéis a Deus no dízimo? Quando você tem essas duas chaves em suas mãos, fidelidade como dizimista de tudo quanto você ganha, não importa a circunstância. Tem gente que fala assim, não, Deus entende que na hora da crise não precisa entregar o dízimo, porque Deus é misericordioso com aqueles que cumprem a sua palavra. E quem cumpre a palavra não deixa de entregar o dízimo. Às vezes Deus permite nós passar por algumas situações assim, para nós crermos mais que a sua palavra continua vigente, atuante no planeta Terra. Qual o significado no mundo espiritual de dízimo e de oferta na vida de um crente que é dizimista e um fiel e um ofertante generoso? Quando você é fiel dizimista, Deus coloca sobre você uma faixa chamada faixa da proteção. Pastor, me dá a base bíblica sobre isso. Malaquias 3, 10, 11. Eu repreenderei o devorador que tenta roubar, arrancar as tuas coisas. Você é protegido quando você é dizimista. Sua empresa, seus bens, seus negócios, você é protegido. E oferta, o que acontece quando você passa a ser um ofertante generoso? Sabe qual é a faixa que Deus põe sobre você? Provisão, multiplicação, prosperidade. Onde é que está isso? Lá no deserto, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Um menino deu uma oferta, só 5.000 homens comeram. Olha a multiplicação ali. Mas se isso não basta para você, que é Mateus 14, eu vou te dar uma palavra de Jesus, Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha a abundância de Deus aí, olha a prosperidade de Deus aí, e olha o que Paulo fala: o que semeia pouco, pouco colhe, e o que semeia muito, com abundância colhe. Sem essas duas chaves, você pode fazer qualquer campanha, pode pedir para derramar óleo na sua cabeça, até óleo de peroba, não vai resolver nada, nada.
fidelidade a Deus, generosidade, e dizer: Senhor, eu vou consertar a minha vida, o Senhor vai me ajudar. Jesus é muito especial, Ele é cavalheiro, Ele é um gentleman, Ele vai entender você, vai dar tudo certo, e você vai, para a glória do Senhor, me mandar uma mensagem, contando o que Deus fez na sua vida, e escrevendo embaixo: autorizo o Senhor a falar sobre a minha vida. Aquele Jó, que nós estávamos tão sofridos com ele até semana passada, cheio de tumor, da cabeça aos pés, perdeu a família toda, perdeu todos os bens. Deus muda, e o que ele passa a receber em dobro, tudo o que ele tinha. O que o devorador levou seu, e você sendo fiel dizimista, Deus vai trazer tudo de volta. Jó era fiel, íntegro, reto. Você que é fiel e generoso, Deus vai ordenar Mamon para mandar tudo de volta para suas mãos. É palavra. Deus mudou. O homem que tinha 3.000 camelos passou a ter 6.000. O homem que tinha 500 jumentas passou a ter 1.000. E mudou a sorte de Jó. E Jó, por isso que Jó entoou aquela canção tão linda: eu só te ouvia de ouvir falar. Talvez como você, que tem participado dessa série, só tem ouvido ouvir falar de Jesus, mas hoje você está vendo a glória de Deus neste lugar. Dê um basta na sua vida hoje. Seja uma águia. A águia vê longe. Para de ficar olhando para baixo. Para de viver se lamuriando. Não, é começar a sorrir e adorar a Deus a partir de hoje. Visão de águia. Voe alto. Você é lindo. Às vezes as pessoas ficam apaixonadas com a história da águia, quando fala das penas dela, apaixonada quando fala do voo dela, que ninguém voa, nenhuma ave voa como ela, a maneira como ela cuida dos seus filhos, o ninho lá no alto lugar, escolhe o que quer comer, a inteligência daquela ave. Todo mundo fica impressionado, tanto é que os países mais prósperos do mundo têm como símbolo a águia. Mas você sabia que aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão na vida dela: ou toma ou morre. E é uma decisão dura, que talvez é o que você precisa fazer aqui hoje à noite. A águia, com 40 anos, se ela não tomar essa decisão, ela morre. Quero falar para você uma coisa: ou você toma uma decisão diante de Deus, ou a coisa vai continuar de mal a pior. A águia, aos 40 anos, ela não tem mais, o bico já está torto, as unhas estão já velhas demais, as penas estão cheias de gordura, pesadas, batendo já no peito de tão grande, e não consegue mais voar para pegar suas presas. Sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma viagem. Ela procura um lugar solitário, onde tem um ninho, que ela fica sozinha. E a primeira coisa que ela tem que fazer lá em cima, ela tem que arrancar o bico, tem que bater o bico na pedra. Que dor! Imagine você ter que bater seus dentes numa pedra, para tirar os dentes na raiz. Ela tem que bater o bico na pedra, para que o bico saia. Algumas não suportam, morrem, esse quadro. E ela começa a quebrar. Quando o bico sai, ela fica ali, naquele momento de sofrimento, ela fica ali, escondida, não faz mais nada. Quando o bico cresce, ela vai e arranca as unhas velhas, e arranca pena por pena, que é um processo dolorosíssimo. Saiu. E ela fica 150 dias horrorosa de feia, para voltar a voar, porque ela não foge das crises, da dor. Ela encara tempestades, crises,
E aí quando ela volta, vive mais 30 anos. Aos 70 anos chegou o final da vida dela. Sabe o que acontece com ela? Ela sabe que chegou o final da vida dela. Ela arranca forças do seu íntimo para dar o último voo, o seu voo mais longínquo, e desaparece, morre no ar. Ninguém, nunca li e nunca ouvi falar de que alguém achou restos mortais de uma águia. Ela é linda até para morrer. Deus chamou você para ser uma águia. Deus chamou você para ser uma águia. Águia na empresa, águia na faculdade, águia na sua casa, águia por onde passar. Chega de viver uma vida medíocre. É uma decisão que hoje pode sangrar. Arranca a pena. Opa! Ela é águia, ela é linda, mas você não sabia talvez desse processo dela. Mas quando ela começa a voltar a voar lindamente, os bichinhos daqui de baixo ficam tudo assim. Que coisa! Não é que ela voltou? E mais bonita! Diz que as filhas de Jó eram as mais formosas, as que vieram depois. Você é uma formosa de Deus. Você é um formoso de Deus. Hoje à noite, Deus quer mudar a sua história. Quero profetizar sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Fique de pé. Várias pessoas estão aqui pela primeira vez. Eu vi as mãos levantadas. Eu queria que fosse colocado na tela, por favor, aquela expressão em hebraico. No primeiro dia da nossa série, eu disse que um judeu, há uns anos atrás, não me conhecia. Eu estava no meio de uma multidão como essa aqui. Eu era o pregador. Quando eu fui descendo e passando pelo corredor, porque tinha uma escadaria aqui do lado, quando eu fui descendo, aquele homem não conheço, nunca vi mais, um homem bonito, ele estendeu a mão e disse para mim: Shalom, Lahema, Kadosh. Eu disse para ele: eu entendo alguma coisa dessa frase, mas eu não sei tudo, mas eu sei que é bom. Eu sei que é coisa boa e eu recebo. Tomo posse. Quando qualquer pregador de Deus, e todos de Deus estiverem aqui, ou pregadores, e falar um negócio, você fala: Senhor, tomo posse disso para mim, em nome de Jesus. Eu recebo isso. Está conversando com alguém lá fora: Senhor, eu recebo isso. E aí ele me disse: eu sou um homem muito próspero. Tenho aviões. Deus tem, ele disse assim: Yahvé, que significa Deus único, tem prosperado muito a minha vida. E ele disse: eu vi você ministrar. Ele disse: eu percebi que você tem muito conhecimento sobre o assunto, porque eu conheço esse assunto. Ele disse: mas eu sinto que você tem muita autoridade para ministrar sobre isso. Ele disse: sua vida fala mais alto do que qualquer coisa. E eu quero impetrar sobre você uma palavra de Deus. E ele disse: Shalom, Lahema, Kadosh. Eu quero impetrar sobre sua vida agora. E depois eu vou dizer. Eu queria que você pensasse agora nas suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, profissionais, seja a área que for. Eu quero que você tenha um tempo agora a sós com Deus. Pode começar a pensar. E me permita ministrar sobre a sua vida. Você que está bem com dinheiro, mas está mal, você está angustiado, você que está desesperado, com alguém que está te ameaçando, eu não sei, você está perdido, está pensando em dar um fim na sua vida. Deus quer visitar a sua vida agora. Está falido, está falindo, você está pensando em fazer uma besteira. Deus quer mudar a sua vida agora.
O Yahvé está aqui nessa noite, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite, e Ele quer te tocar agora. Pense agora, e estenda as suas mãos, como eu pedi você na semana passada. Esse estender as mãos é como se você estivesse entregando para Deus as suas necessidades, aquilo que você está precisando, e eu quero ministrar sobre você agora. Se é que você crê nessa palavra que você vem ouvindo aqui desde da primeira semana, e você que está aqui pela primeira vez, diga: Deus, eu creio nessa palavra, o Senhor mudou a vida de Jó, o Senhor vai mudar a minha vida também. Se você crê, você verá a glória de Deus sobre a sua vida agora. Pai celestial, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estendo agora a minha mão, Senhor, sobre, ó Deus, essa multidão que chega aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós estudamos durante essas semanas sobre, ó Deus, a vida de Jó, um homem que enfrentou Mamon de cara a cara com toda a legião do inferno, e ele permaneceu fiel perante a Tua presença, não obstante vivendo uma vida de integridade, uma vida generosa, ele continuou fiel, mesmo perdendo tudo, inclusive a família que o Senhor havia dado para ele. Ó Pai, há tantas necessidades aqui nessa noite. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada mulher aqui nessa noite, o coração de cada homem aqui nessa noite, o coração de cada profissional liberal, autoridade civil. Ó Pai, o Senhor conhece nessa noite as necessidades de autoridades eclesiásticas, o Senhor conhece nessa noite as necessidades de líderes, ó Deus, de homens e mulheres que chegaram aqui e precisam toque do Senhor. Ó Jeová Jireh, Deus da provisão, Deus da provisão, Deus da provisão, derrama uma unção sobre o Teu povo nesta hora. Começa, Senhor, trazer uma revelação ao coração dessas vidas aqui agora, em o nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, tira esse pensamento mau, tira esse espírito de incredulidade. Senhor, vai cortando agora todas as cadeias, correntes e grilhões, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que quando Paulo e Silas adoravam ao Senhor e oravam na prisão, diz a palavra que houve um terremoto e todas as cadeias e correntes se quebraram de todos, e as portas, todas as portas se abriram. Meu Deus, abra as portas para o Teu povo, abra as portas para o Teu povo, Senhor, seja ela qual for, e no nome de Jesus eu quero dizer para eles e profetizar sobre a vida deles o que foi, Senhor, profetizado sobre a minha vida. Shalom Lahema Kadosh, Shalom Lahema Kadosh, Shalom Lahema Kadosh. Receba a palavra de Deus agora. Paz e prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba, receba paz, prosperidade sobre a sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua família, em todas as suas áreas. Paz, prosperidade na sua saúde, paz, prosperidade sobre seu espírito, sobre a sua vida, sobre o pastor Carlito, sobre a sua família, sobre os pastores dessa igreja, sobre suas famílias, sobre os líderes dessa igreja. Paz e prosperidade sobre o povo de Deus. Louvado seja e exaltado seja. Aplaudo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aplaudo os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está amarrado em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Há poder no sangue de Jesus.